Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, que o Senhor prossiga a abençoar-nos. Nesta manhã nos cabe atender a uma nova faceta da temática referente ao Centro Espírita, como fundamento do nosso movimento espírita. O tema, a educação espírita e a visão integral do homem. É importante que ao abrirmos este temário, verifiquemos o que se entende, o que se pode entender por educação. Exatamente porque educação é uma expressão que advém da língua latina. E o verbo educar tem nas suas raízes etimológicas um sentido que na maior parte das vezes não lhe damos. Educar provém do latim ex ducare ou ex ducere. O ex, nós todos sabemos que é uma partícula que indica para fora. Daí os termos extrair, explodir, explorar, extravasar. O ex sempre indicando que é alguma coisa que se retira, que se tira, que se puxa para fora. Ao mesmo tempo que ducare ou ducere tem esse valor de puxar, tirar. Então, quando se puxa para fora, quando se tira para fora, se está extraindo. Educação tem o sentido de extrair. Exatamente o contrário do que a maioria de nós possa pensar. Temos por educação o recalcar. Por coisas, quando educar é tirar coisas. Mas como tirar coisas? Quando se educa, não se atribui valores, não se forma o indivíduo, não se informa ao indivíduo. Mas o sentido de educar é o sentido de extrair. Verificamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, quando Santo Agostinho nos vem falar sobre a ingratidão dos filhos para com os pais, há um momento em que ele diz que se torna importante que os pais observem a seus filhos desde o berço, para que lhes possam observar as inclinações. Olha o sentido de educar. As tendências, somente a partir do momento em que nós observamos quem é que temos sob a mira, quem é que estamos tendo sob os nossos cuidados, que tipo de coisas esse espírito está mostrando, é que se poderá então elaborar um programa, um projeto educacional para essa criatura. Se nós temos uma criança que é meiga, que é afável, não precisamos trabalhar essa área no sentido de colocar esse valor. Temos que trabalhar essa área no sentido de reforçar esse valor. Mas se temos uma criança que demonstra aquele egoísmo, que pega tudo para si e que agride, que empurra e que morde, nós temos que verificar as suas inclinações à rebeldia, à violência, ao egoísmo, e aí traçarmos um programa de educar baseando-nos nessa realidade que estamos observando da criança. E nós podemos ver isto desde o berço. Quem é mãe observa antes do berço. Porque desde que esse ser se encontra no seu ventre, ela já registra, se está atenta para isto, que tipo de espírito ela carrega em fase de gestação. Pelas inclinações que ela passa a ter, pelos tipos de desejos que ela passa a sentir, ela está percebendo que está filtrando um psiquismo de alguém que tem essa ou aquela inclinação. Então a mãe, a partir desses 9 meses de gestação, 9 meses lunares, ela tem um conhecimento profundo do seu filho.
E depois que ele vem à luz e depois que ele nasce, é muito difícil ele enganá-la. Porque ela se habituou durante esse período a registrar as suas vibrações, a conhecer seus fluidos. E agora, quando ele entra em casa, ela o mira, ela o olha, toma-o pelo braço e diz assim: menino, o que você fez? Fiz nada, mãe. Me diga o que você fez. Pode apertar que ele vai dizer. Porque ela registrou pela maneira dele pôr para fora as suas energias, porque ela está acostumada com ele. Enquanto o pai diz assim: deixa o menino, deixa a criança, ela diz: não, vem cá. Porque ela sabe, não foi ele que esteve com aquele ser no ventre, foi ela. Não foi ele que filtrou seu psiquismo durante 9 meses, foi ela. Então ela tem uma habilidade de descobrir. Não há filho que esconda alguma coisa de sua mãe. Ela pode fingir que não sabe, mas ela sabe. Olhou para ele, abraçou-o, percebeu como é que o olharzinho brilha. Ela sabe o que é que está acontecendo com seu filho. Então nós verificamos que educar é alguma coisa muito mais ampla do que a princípio parece. Educar não é colocar na melhor escola do mundo, não é colocar para aprender balé, judô, karatê, piano. Isso tudo pode educar, mas nem sempre educa. Ao mesmo tempo, nós confundimos o educar com o instruir. Porque trazemos nos nossos países sul-americanos uma tradição europeia, uma tradição norte-americana de entender instrução como educação, ou entender educação como sendo instrução. Alguém que haja se formado na academia, nós costumamos dizer que tem uma boa educação. Mas o povo, no seu linguajar, que é a voz de Deus, costuma interpretar muito bem essa diferença ao dizer, quando vai a um médico, a um advogado, a um engenheiro, a alguém que socialmente é educado, a pessoa sai e diz assim: doutor fulano é um animal. E chega a ofender até os animais, coitado, que não fazem isto, né? Mas a pessoa já distinguiu, doutor fulano tem conhecimento, né? É o doutor. É um animal, quer dizer, é um grosseiro, é uma pessoa sem refinamento, sem educação, mostrando que uma coisa é instrução, outra coisa é a educação. O verbo instruir vem também do latim. É o verbo struere. Struere quer dizer ajuntar, amontoar. Se forem placas, significa empilhar. De qualquer maneira, a ideia do struere é ajuntar. Quando nós precedemos esse verbo struere do prevérbio in, nós temos instruere, que é ajuntar em, já que a partícula in quer dizer dentro. Injeção, injetar, inspecionar, introduzir, quer dizer dentro. Então, instruere será ajuntar dentro. Então, todas as vezes que nós educamos, ainda que não queiramos, estamos instruindo. Mas nem sempre quando instruímos, estamos educando. Então é importantíssimo que nós verifiquemos que a proposta da doutrina espírita é bilateral ou biangular. Porque ela se preocupa com a educação do indivíduo e com a instrução do indivíduo. Ela se ocupa com esse amai-vos, que tem tudo a ver com o processo educacional, e com o instruí-vos, que tem tudo a ver com o processo cultural da instrução. De modo que a doutrina espírita está ocupada com a instrução do sentimento, com a educação do conhecimento, com a educação da instrução, com a instrução do sentimento. Então a doutrina espírita vai nos levando a verificar que esse homem integral, ou visto dentro de um quadro de integralidade, de um quadro holístico, é o que a humanidade está precisando para que o mundo se possa converter. Allan Kardec, ao estudar no seu livro Obras Póstumas, um tema muito interessante que ele nomeou por aristocracias,
Ele vai dizer que a única estrutura humana capaz de bem governar a polis, governar a cidade, o estado, o mundo, é a aristocracia que se paute pelo conhecimento intelectual e pelas virtudes morais. E ele chamou a essa aristocracia de aristocracia intelecto-moral. Homens que saibam e homens que sintam. Não se pode imaginar apenas indivíduos que sejam enciclopédias ambulantes, mas não tenham qualquer laivo de sentimento. Não se pode imaginar uma pessoa piegas que sinta só e não tem nada no juízo. Então a doutrina espírita, como propõe o Espírito da Verdade, nos chama a essa integração do indivíduo, que Allan Kardec bem soube traduzir, classificando a essas criaturas de seres intelecto-moralizados. É preciso trabalhar em nós e nos nossos o desenvolvimento intelectual, sim. Chega de estultice, chega de tolice. Mas é necessário que esse intelecto esteja calcado, esteja emoldurado, esteja afirmado sobre um profundo sentimento de humanidade. Daí, nós verificarmos que os tempos têm que mudar. E é desse modo que nós verificamos que o indivíduo humano, que eu peço à nossa amiga que projete a nossa transparência, nós temos aí o indivíduo humano. E esse indivíduo humano vai ser encontrado, entre vários, em alguns campos na vida, que nós intitulamos de campo individual, de campo familiar, campo profissional, campo social e o campo religioso, que deixamos propositalmente em último lugar na listagem, embora não seja a última coisa a ser pensada. Quando nós estamos pensando este homem dentro do seu campo individual, estamos querendo indicar a importância de que esse indivíduo se conheça. Os grandes problemas ocorridos conosco, as grandes dificuldades que encontramos na nossa própria vida, é porque nós não nos conhecemos. E aí vivemos de imitações. Nós vivemos de modelos meteóricos, de modelos passageiros, de modelos ocasionais. A partir do momento que a gente se conheça, ainda que não seja o conhecimento pleno de nós mesmos, mas um conhecimento gradual do que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta, o que é que a gente faz com vontade, o que é que a gente faz premido pelo senso de dever, nós vamos melhorando nossa relação com o mundo, nosso processo educacional. E quando nós partimos para o autoconhecimento, é necessário que sejamos verdadeiros para conosco. No nosso meio espírita é uma lástima, porque nós lemos nos livros sobre as virtudes e passamos a colocar em nós virtudes que ainda não conquistamos. E a pessoa fala mole, fala manso, fala meiga, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Na quarta vez ela explode, porque ela não era mansa, ela não era meiga, ela se fazia assim. Porque no nosso meio se criou um atavismo de que a pessoa humilde é aquela que fala mole, é aquela que aceita tudo, não responde a nada. É um pieguismo, um atavismo negativo, porque não foi Jesus que ensinou isto. Jesus Cristo, ao contrário, nos disse: seja o seu falar sim, sim, não, não. O que é bom e certo, venha de onde vier. E o que não presta, não prestará, ainda que nasça dentro de nós. De modo que, com essa visão de Jesus e da doutrina espírita, nós aprendemos a admitir: eu ainda sou invejoso. Mas não morre por isto, porque está num trabalho de deixar de ser. Se eu puser na minha mente que eu não sou invejoso, por exemplo, eu não vou tomar o remédio contra a inveja. Eu não acho que sou, ou eu acho que não sou. A partir do momento que nós admitimos: eu ainda sou orgulhoso,
Eu começo a buscar os remédios, as medicações contra meu orgulho. Eu começo a fazer os exercícios morais contra meu orgulho. Aliás, nem será contra o orgulho, será a favor da humildade. Onde a humildade começa a entrar, claro que não há mais lugar para o orgulho se estabelecer. Então, uma coisa está ligada à outra. A partir do momento que eu diga a mim mesmo, puxa, como é que eu ainda sinto raiva? Eu estou apto a buscar os remédios contra a ira, contra a raiva, contra o ódio. Mas se a gente para ficar bonitinho e diz assim, não, eu não sinto raiva, eu sou espírita, graças a Deus. Aí desaba o teto, porque nós estaremos mentindo. Nós temos que ter a consciência de que já estamos lutando para que as coisas não nos irritem tanto, ou para que nós não nos irritemos tanto com as coisas. Mas eu estou tomando remédio. A palestra que eu vou ouvir sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a irritação, vai servir para mim. Vejamos como é que nós costumamos sair das palestras que ouvimos nos centros espíritas. Ah, se fulano estivesse aqui, essa palestra foi toda para Beltrano. Ah, se minha mulher tivesse ouvido. Ah, se meu filho, é para os outros. Então Deus errou, colocou uma palestra para os outros para eu escutar. Vejamos como é preciso pôr os pés no chão. Não é vergonhoso nós estarmos no mundo e descobrirmos os próprios defeitos. Vergonhoso é a gente fingir que não os tem e que os outros é que os têm. Então vamos verificar como é que a doutrina, para quem quer, para quem tem vontade, é um roteiro de segurança. E lá no Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho ainda nos fala na questão 919 e 19a, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vô-lo diz. Conhece-te a ti mesmo. E ele diz que essa é a chave do progresso individual. Se nós não nos conhecemos, viveremos como folhas secas ao vento, seguindo as modas, seguindo os modismos, sem que de fato sejamos nós em nenhum momento. Se eu me dou conta de que carrego tal mazela, eu assumo isto. Assumo para quê? Para manter? Não, para eu poder medicar e me livrar dela. E se nós descobrimos alguma virtude, assumimos isto para sairmos da hipocrisia. Quantas vezes no nosso meio espírita a gente só descobre lados negativos da gente? Ah, eu sei que eu não presto, eu sei quem eu fui, eu botei fogo em Roma, eu matei, eu estuprei. E não fez nada que presta nesses milênios que a gente existe? Claro que fez. Vejamos todos nós que aqui nos achamos hoje, com poucas exceções, é pai, é mãe de família, é trabalhador, está cuidando da vida, tem uma obra assistencial, está atendendo ao necessitado. Como é que nós vamos imaginar que só existe coisas negativas em nós? Foi Jesus Cristo que nos disse que o reino dos céus se compara a um pescador que atirou suas redes ao mar. E ao puxá-las, ele se deu conta de que havia peixes bons e peixes ruins. Não se desesperou. Diz a parábola. Assentou-se nas areias e separou. Os peixes bons colocou nos cestos. Os peixes ruins atirou fora. Quando nós começamos o processo de autoconhecimento, vamos descobrindo o que disse Jesus. O reino dos céus está dentro de vós. E aí começamos a ver que dentro desse reino dos céus, eu descubro peixes bons, minhas boas conquistas, minhas boas inclinações, minhas virtudes conquistadas, e peixes ruins, o homem velho, na linguagem do apóstolo Paulo. Não temos que nos desesperar. Nos assentemos, é o símbolo da paciência, assentar-se, para selecionar. O que é bom a gente guarda, o que não presta a gente atira fora. Não é um trabalho que se faça da noite para o dia. É um trabalho que a gente começa e não sabe quando é que vai terminar. Mas o importante é que a gente comece com garra, para que a gente saiba que não vamos nos demorar demasiadamente realizando-o. Os séculos aí estão. Mas por que esperar os milênios? Vamos trabalhar, sem neuroses, sem ansiedades, trabalhar como quem marcha, num caminho de lutas, enfrentando o seu dia a dia, como lembrou o mestre de Nazaré, a cada dia já basta o seu mal. Eu não quero ficar santo amanhã.
Mas a semana que vem já é alguma coisa, né? Quando nós trabalhamos esse autoconhecimento, e aqui nos demoramos um pouquinho porque é a peça mais importante, depois os outros são consequências. Nós também vamos ver que estaremos nesse esforço do campo individual, estaremos na busca da autonomia. Nós todos, com raras exceções, vivemos num processo de heteronomia. O que vem a ser isto? Os psicólogos, os filósofos estão nos chamando a atenção, de acordo com a escola da qual participem, para essa questão da necessidade da autonomia, que é muito difícil entre nós. A autonomia é o processo em que nós agimos corretamente porque sabemos que se deve agir corretamente. Já que as leis divinas estão em nossas consciências, o agir corretamente é a instrução das leis divinas. Faz parte das leis divinas. Então, quando nós sabemos o que devemos fazer e o fazemos, estamos trabalhando a nossa função humana que nos vai tirando da heteronomia. E a autonomia se torna uma virtude importante para esse ser humano que quer gradativamente alcançar a níveis maiores. E a heteronomia? Nós só agimos certo premidos por uma circunstância. Se temos uma placa de contramão numa via, nós só não fazemos a contramão se o guarda estiver ali. E todo mundo justifica, é um pedacinho só. Mas e se vem outro? Vejamos o que é heteronomia. Eu só ajo bem se alguém estiver me policiando. Eu só não arranco flores do jardim se eu receber multa. Eu só não paro ali naquele lugar proibido se o guarda me multar. Quando nós deveríamos agir, porque sabemos que é assim que se deve agir. Não, aqui não pode. A gente só para no sinal vermelho quando o guarda está ali com a cadernetinha na mão. Mesmo sabendo que poderemos provocar acidentes. Ora, o bom senso regula nosso projeto de autonomia. Se eu estou andando por uma rua de madrugada, o sinal está lá piscando em amarelo, atenção, porque o trânsito diminuiu drasticamente. A gente para, ouve, observa, não vê nenhum farol aceso, não escuta-se nenhuma buzina, não vem ninguém atravessando, não temos por que ficar parado de madrugada na frente de um sinal vermelho. E isso é mundial. A gente vai e atravessa. Mas o bom senso nos diz que só nessas condições. Mas durante o dia, mesmo durante as noites, mas o trânsito está acontecendo, nós precisamos parar. Nós precisamos respeitar. Se nós não respeitamos as coisas do mundo, como é que vamos respeitar as coisas de Deus? Lembra, Jesus, se não amais ao vosso próximo a quem vedes, como amareis ao Pai ao qual não vedes? Então verificamos como ele é claro, como ele é lógico. Se a gente não respeita aquele que está do nosso lado, como é que vamos amar e respeitar a Deus? Não vamos. É tudo uma pilhéria, porque nós não acreditamos nisto. Então, nós passamos pelas ruas, pelas avenidas limpas, há algumas sujas, mas há outras limpas. E vemos as pessoas atirarem dos carros copos de refrigerante, latas de refrigerante, palitos de picolés, lixo. Não custava deixar dentro do carro na primeira oportunidade, retirar e colocar numa basura, numa lixeira ou coisa que o vale. Então nós verificamos, se tiver multa, se a gente tiver que pagar dinheiro, a gente não faz. Se a gente for preso, a gente não faz. Mas se ninguém estiver olhando, a gente faz. Esquecido de que nós não estamos fazendo bem, agindo corretamente, porque os outros estejam vendo. Nós estamos para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. É bom
fazer as coisas certas. Ah, mas essa rua já está tão suja. Eu contribuo para que piore. É sinal de que eu aderi à sujeira. A sujeira me venceu. Ah, mas aqui todo mundo faz. Que importa? Os nossos bons exemplos são os bons e não os maus. Nosso modelo e guia é Jesus Cristo. Então é muito comum que nós justifiquemos heteronomicamente. Estamos então, meus irmãos, na busca dessa autocondução que nós chamamos de heteronomia, jamais, mas que nós chamamos de autonomia. É o governo de nós mesmos sobre nós mesmos. Daí, como é importante esse campo individual. Eu comigo, um mundo em que ninguém penetra. Eu é que sei do que eu sinto. Eu é que sei das minhas vontades. Eu é que sei dos meus gostos, dos meus desgostos. Eu é que sei. Eu é que sei quando eu tenho raiva, quando eu tenho ternura, quando eu me apaixono, quando eu tenho desejos. Eu é que sei. As pessoas imaginam saber, mas nós é que sabemos de fato. Então vamos trabalhar isto para essa autonomia do ser humano que nós somos. Depois nós encontramos o segundo campo, que chamamos o campo familiar. Ora, em decorrência do primeiro, desse trabalho realizado enquanto indivíduos, agora nós teremos facilidade de pensar sobre essa educação integral do homem no seu campo familiar. Exatamente porque é no campo da família que nós vamos achar as diferenças. A princípio, imaginamos que as diferenças são o motivo dos nossos dissabores domésticos, das nossas tormentas domésticas. Porque a gente manda alguém fazer uma coisa, ela não faz. O esposo diz à esposa que deve comprar isso, ela compra aquilo. A esposa diz ao marido que deve chegar a tal hora, ele chega a qual hora. Então parece que são as diferenças. Os filhos não obedecem. Os pais não atendem ao que os filhos querem. Então é essa diferença que nos infelicita, não é verdade. O que nos causa problemas é não saber viver com seres diferentes. É o egoísmo ainda. Eu gostaria que todos se submetessem ao que eu gosto. Eu não sei viver com as pessoas com gosto diferente dos meus. E aí é um inferno. Esquecido de que a vida é bela por causa das diferenças. Nós chegamos num jardim e vemos flores de todos os matizes, de todas as cores. E é isso que dá a beleza. Nós chegamos, olhamos o horizonte, vemos montanhas de todas as altitudes, umas mais altas, outras mais baixas. É isto que dá o contraste. Nós olhamos a montanha, o mar, o céu, a floresta e dizemos, meu Deus, que coisa linda! E só a natureza, só a divindade consegue juntar verde com azul e ficar lindo. As diferenças. Quando nós olhamos uma estepe gelada, um campo de gelo, é nostálgico, é denso, é uma coisa que não muda. Quando nós olhamos um deserto, ele é terrível, por causa da mesmice, por causa da continuidade da mesma coisa. Mas apareceu um oásis no meio do deserto, já ficou bonito o deserto, já virou um painel para pintura. O deserto com o oásis. As diferenças. Olhamos as constelações, elas são bonitas pelas diferenças. Uma estrela é verde, outra é vermelha, outra é azul, embora a gente olhe e pareça ver todas azuis, cada uma tem uma cor, pelas substâncias que as compõem, cada uma tem uma densidade, tem uma órbita, tem uma giração própria, tem um brilho próprio. Então nós verificamos que essa beleza constelada que nós vemos no alto dos céus é por causa das diferenças. Então, é preciso que nós tragamos da natureza o exemplo de saber fazer belezas com coisas e seres diferentes. A partir do momento que nós estabelecemos em nossa família o respeito,
recíproco. Todos nos vamos respeitar. E se todos nos vamos respeitar, cada qual vai cumprir o seu dever. Ah, eu não gosto de almoçar às 11 horas, eu gosto de almoçar à 1 da tarde. É um direito. Mas de repente nós dizemos, todos têm que almoçar às 11 porque eu não sou escrava para ficar na cozinha. Ué, não precisa ser escrava, ensina as pessoas, olha, você almoce a 1, depois lave as coisas. Fica melhor. Você almoça a hora que você quiser, depois lave e deixa tudo arrumadinho. Cada um vai assumindo sua responsabilidade. Essa proposta de que todos comem e um trabalha para lavar, para arrumar, para botar no lugar, isso é coisa demodê. Isso é coisa do passado, que só as pessoas passadistas continuam mantendo. Ah, eu não gosta, faça. Porque eu não posso desgostar de uma coisa e querer que o outro faça para mim. Não é justo, não é direito. Eu posso até fazer, o outro pode até fazer porque quer, por boa vontade, mas não por obrigação. Vamos mudando o sentido de obrigação doméstica. Isso é serviço de mulher, isso é coisa de homem. Quem foi que estabeleceu? As próprias famílias. Quem é que diz que arrumar a cama é coisa de mulher? Se o homem que dorme na cama também, ele pode arrumar. Quem é que diz que para a cozinha é coisa de mulheres? Os melhores cozinheiros do mundo, com a devida licença, são homens. Então nós verificamos, os grandes figurinistas da humanidade são homens. Não implica em dizer que há serviço para homem, só homem tem que fazer em casa e só mulher tem que fazer. Porque se ela enviuvar, se ela estiver viajando, ela tem que pregar o prego na parede. Ela tem que arrumar a torneira, amarrar lá um pano que ela está vazando, até que o técnico chegue para consertar. Então nós vamos verificando com a doutrina espírita, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, que são os mesmos os espíritos que reencarnam como homens e como mulheres. Então por que essa bobice? É bom que eu vá aprendendo a fazer as coisas que minha mãe faz hoje, que minha irmã faz hoje, para já ir treinando, para eu ser uma mulher mais arrumadinha amanhã. É bom que as moças, que as senhoras vão aprendendo a dirigir trator, a dirigir avião, a dirigir centro espírita, a dirigir a nação, porque elas vão nascer homem depois, já serão homens mais sensibilizados com as coisas que no momento ainda não são. Somos os mesmos. E esse preconceito tolo, isso é de mulher, é bobagem. Ele não sabe que ele carrega uma mulher embutida pelas vezes que ele reencarnou-se como mulher. E as feministas, eu sou feminista, bobinha, coitada. Ela não sabe o quanto de homem que carrega por dentro pelas reencarnações masculinas que teve. Somos os mesmos, os espíritos, que renascemos aqui e ali. Vamos aprendendo de tudo um pouco. A única coisa que a gente não pode fazer enquanto masculinos, porque a biologia não permite, é ter filho. Mas já estão falando dessa possibilidade. Já estão falando. Já está aí na revista aí. Daqui a pouco nem isto mais. Então, dentro do campo doméstico, no campo familiar, a importância de se aprender a conviver com as diferenças, respeitar direitos, respeitar deveres. Chegamos ao campo profissional. No campo profissional, nós nos damos conta de que ele tem uma grandíssima importância no cenário da vida. Por que tem uma grandíssima importância? Porque nós não chegamos à Terra para trabalhar numa profissão, porque é a que mais nos dá dinheiro. Embora a sociedade materialista pense assim. Nós renascemos com certas inclinações profissionais, porque é a forma que o Criador encontrou para que cada um colaborasse com a sociedade, com os recursos que carrega, com sua bagagem, o seu aprendizado. Então, para que todos possam servir ao coletivo, a gente apresenta certas tendências, certas inclinações para isto e não para aquilo. E aí, numa sociedade, nós achamos o engenheiro, o médico, o arquiteto, mas achamos o costureiro, a cozinheira, o lavador, o pedreiro. Todos têm sua função no meio social, na coletividade. Importante é a gente buscar aquilo que faça melhor,
porque nós serviremos melhor a comunidade em que estamos. E a divindade permitiu que nós estabelecêssemos a regra dessa troca. No passado, eu produzia batatas e o outro produzia feijão e nós trocávamos tanto de batata por tanto de feijão, era a nossa moeda. O tempo foi mudando, o progresso foi chegando e hoje nós temos as moedas com as quais compramos isto, com as quais compramos aquilo. E como é que nós ganhamos esta moeda? Trabalhando profissionalmente. E aí o nosso trabalho, a nossa colaboração à sociedade nos é correspondida com um soldo, com um salário, com o qual nós podemos viver no mundo material. É a perfeição da lei. Ora, as profissões, então, não deverão ser buscadas somente com objetivo dinheirista, somente para que a gente ganhe dinheiro. Eu também preciso me sentir feliz trabalhando profissionalmente. Eu também devo me gratificar trabalhando profissionalmente. Devo fazer uma coisa em que eu também me sinta feliz. E não somente ganhe dinheiro. Então, a educação do homem espírita, da criatura espírita, vai induzindo-o e conduzindo-o a pensar nisto. Depois nós falamos dos deveres e dos direitos. A ordem trocada é proposital, porque nós só ouvimos falar em direitos e deveres depois. E porque os deveres vêm depois, nunca se cumprem deveres, se cobram direitos. Ouvimos até, por 2 vezes na história do mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em nenhum lugar se estabeleceu a Declaração Universal dos Deveres Humanos. E aí nós, na humanidade, aprendemos a cobrar direitos e nunca cumprir deveres. Nós queremos aumento de salário, mas não melhoramos o nosso trabalho. Não estudamos, não fazemos novos cursos, não aprimoramos nosso que fazer. Nós fazemos do mesmo jeitinho a mesma coisa. E queremos que alguém nos considere cada dia de melhor maneira. E isso é uma incoerência. É preciso cumprir deveres para merecer direitos, é diferente. Nós estamos partindo da cumieira para baixo. Queremos primeiro os direitos. E se der vontade, a gente cumpre deveres. Não pode ser assim. O homem espírita, a mulher espírita, o ser espírita, sem nenhum pieguismo, põe a mão na consciência e verifique se as nossas cobranças no campo profissional sempre estão correspondendo ao nosso desenvolvimento no campo profissional. Eu estou oferecendo à minha comunidade um produto melhor no que eu faço? Eu estou oferecendo à minha sociedade algo a mais do que eu fazia há 5, 10, 15, 20 anos? Eu estou do mesmo jeitinho querendo apenas obter melhorias pessoais. Temos que ser honestos. Ou isso tudo tem que ir para o lixo, tem que ir para o ralo. Os ensinos de Jesus não servirão para nós se não pensarmos nos deveres e nos direitos. Porque foi ele que nos disse: a cada um será dado conforme suas obras. Conforme as obras, deveres, será dado depois direitos. A cada um será dado de acordo com as obras. Se a lei divina age assim, é a lei do mérito. Na sociedade do mundo, nós não queremos saber de lei do mérito. Eu quero ganhar agora, mas eu não quero doar-me agora. Educação integral para a mentalidade do ser humano, sociedade, intelecto, moral, tem que passar por tudo isto. Temos que colocar isto na pauta das nossas palestras do centro, das nossas discussões de seminário, de simpósio, e ficarmos com os pés no chão da realidade, para que a gente não fique sonhando com as estrelas e os anjos enquanto estamos deixando de cumprir com o nosso dever. Consciência, então, da participação na vida social. Depois chegamos ao campo propriamente social. O campo das relações humanas, das festas, do entrosamento tipicamente social. E aqui nós verificamos o quanto o problema das afinidades aparecem. Porque na vida social nós nos afinamos com os indivíduos
sem conhecê-los pessoalmente. Nos afinamos com o cantor, com o artista plástico, com o futebolista, com o desportista, com o político, com o religioso, que a gente vê pela televisão, que a gente lê pelos jornais, que a gente ouve pelas emissoras de rádio, que a gente ouviu falar por informação de alguém. Já vamos criando uma zona de afinidades e passamos a assimilar pelo processo da imitação, que é típica do ser humano, aquilo que a gente acha que deve incorporar-se à nossa vida. Ora, na vida social se faz importante que nós nos perguntemos: por que é que eu vou fazer isto? Que consequências isto me trará? Eu não deverei pensar nas consequências depois que eu fiz o ato. Eu deverei pensar antes. Se eu resolver botar esse brinco nessa orelha porque o artista tal apareceu, onde é que isso vai me levar? Eu estou abrindo em mim precedentes para quê? Ou isso não corresponde a nada para mim? Se eu vou colocar a mini saia, a micro saia, porque a artista apareceu assim, porque o figurinista lançou assim, onde é que isto vai me levar? Porque agora, por causa desse não pensar nas coisas, muita gente vai para o centro espírita de shortinho, de sunga de praia, de tanga, porque confundiu-se o espaço religioso do centro espírita com o clube, com a piscina, com a praia. As pessoas perderam o senso do ridículo. E aí onde é que nós vamos parar? É preciso tomar por base que nosso modelo é Jesus. Nosso guia é Jesus. Modelo é para que nós façamos como ele. Imitemo-lo. Guia é porque deveremos nos deixar conduzir por suas orientações. Então nós verificamos o quanto se faz importantíssimo para nós espíritas, se buscamos uma educação integral, ser integral mesmo. Por que é que nós temos que trazer o mundo social para dentro do centro espírita e não os ensinamentos do centro espírita para o mundo lá fora? Precisamos inverter as coisas. É do centro espírita para o mundo e não trazer todo o mundanismo para o centro espírita. Estamos, lamentavelmente, andando como caranguejos. Uns para trás, outros para o lado. Embora o espírito não retrograde, estão reencarnando na Terra nesses últimos tempos espíritos muito grosseiros sentimentalmente, intelectualmente desenvolvidos, mas emocionalmente ainda bárbaros. E eles não têm muita vinculação com Jesus. Não tem muita vinculação com esse negócio de sentimento, de fé, de Deus. É o imediato. E aí, quem está nas direções, por favor, assuma que está nas direções. Não queira agradar todo mundo, não queira fazer gentileza com chapéu alheio. A doutrina não nos pertence, a doutrina é dos espíritos. Nós vamos dar conta disso. Já lemos, inclusive, no Evangelho de Lucas, quando Jesus Cristo nos diz, e Lucas nos transmite, que o administrador terá que dar conta da sua administração. Pensemos nisto. E se nós não suportarmos o ter que dizer sim, o ter que dizer não na hora certa, não assumamos direção alguma por vaidade pessoal. É importantíssimo que quem tome conta aprenda a dar conta. O mundo social está invadindo o centro espírita. As festas, as comemorações, as práticas, as vestimentas, o palavreado, quando deveria ser diferente. Deveria ser Jesus contagiando a multidão, do centro espírita para lá. O espírita, como cristão autêntico, deveria cumprir o que propôs Jesus, transformar-se no sal da terra. E o sal, onde quer que ele está, ele destaca o sabor da vida, o sabor das coisas. E o sal, onde quer que ele esteja, ele preserva as coisas da putrefação.
É isto que seria o nosso trabalho, enquanto educandos integrais nessa vida em que nos achamos. E, finalmente, o campo religioso. Se nós estamos buscando o autoconhecimento, trabalhando a nossa realidade, na busca de cumprir com os nossos deveres sem precisarmos de aguilhões, na busca da autonomia, se estamos procurando no trabalho doméstico, dentro da nossa família, essa integração, claro que nenhuma família vai viver de beijos e abraços de manhã, de tarde e de noite. Há momentos de desentendimento, que um fala mais alto, isso faz parte do contexto familiar, mas que por trás de tudo isso exista o objetivo maior, que é o crescimento de todos. Se nós estamos sendo honestos no campo profissional, honestos conosco, honestos com a sociedade, estaremos sendo honestos com a consciência, com as leis divinas. Se nós estamos trabalhando na sociedade, querendo de fato trazer o melhor de nós, aprendido com Jesus e com Kardec, para a nossa vivência social, claro é que estaremos vivendo o campo religioso. A religião não se vive somente dentro das casas espíritas, dentro dos templos. A religião se vive onde quer que a gente esteja. Nós não seremos espiritistas nos dias tais quais, quando estivermos na sessão, quando estivermos no ambiente espírita. Espiritismo é uma realidade nossa. Nós somos espíritas professores, espíritas engenheiros, espírita pai de família, espírita mãe de família, espírita estudante. Nós somos espírita jovem, espírita criança, espírita adulto, espírita velho. Primeiro nós somos espírita, porque o espiritismo será não mais uma coisa na nossa vida, o espiritismo será a nossa filosofia de vida. Então o que é que a gente esteja fazendo, onde quer que nós estejamos, o espiritismo estará suplantando as diferenças e arrumando as coisas sobre seus lugares. Daí, nós vamos desaparecendo com o pieguismo, vamos trabalhando a autenticidade da lógica. O espiritismo nos ajuda a pensar, o espiritismo nos ajuda a raciocinar, para que a gente não fique perguntando um monte de picuinhas, porque a gente aprende a raciocinar, aprende a tirar o certo da doutrina, da codificação, aprende a estudar. A doutrina espírita nos leva a estudar, a entender, a desenvolver o cérebro para essa sociedade intelecto-moral que se aproxima e que nós deveremos contribuir para essa aproximação. De modo que, meus amigos, meus irmãos, a nossa doutrina espírita tem todas as condições para forjar, para estabelecer o primado da aristocracia intelecto-moral, educando integralmente o homem, fazendo com que nós conheçamos-nos, extraiamos do nosso interior aquilo que nós somos, verifiquemos o que precisa ser incentivado, o que deve ser podado, e a partir daí, nós de fato alçaremos voos para os largos campos da imensidão. E um dia, que Oxalá não esteja tão distante, nós poderemos dizer como Paulo de Tarso um dia disse: já não sou eu que vive, é o Cristo, mensagem que vive em mim. Muito obrigado. Tenemos algunos minutos para responder a las preguntas que ustedes nos quieran hacer llegar. Raul, o que pensa sobre as medidas nos eventos espíritas para a recaudação de recursos? Eu peço desculpas pela mala pronúncia do português, mas não consigo esquecer que sou argentino. A pergunta sobre o uso de bebidas em festas espíritas nos parece, para os verdadeiros espíritas, um tanto despropositada. Exatamente porque nós assomamos as tribunas dos centros espíritas para dizer sobre os malefícios dos alcoólicos, sobre os malefícios do alcoolismo, dos processos de obsessão que se alimentam do alcoolismo.
Como é que nas nossas festas, que são evocações de alegria, de felicidade, nós vamos introduzir essa taxa de desequilíbrio? Nos parece que nós podemos muito bem, com muito bom êxito, substituir os alcoólicos por refrescos, por sucos, por água fresca, se assim for necessário, evitando, conforme acabamos de expressar, levar o mundo para dentro do centro espírita, mas irmos levando o ensinamento espírita para o mundo. Então não nos parece que seja justo, que seja doutrinário, fazer qualquer festa espírita utilizando-nos de bebidas alcoólicas. Vamos fazer um chamado urgente para a senhora Leni Marilda Carvalho, por favor, apresentar-se na sala do temário, urgente. Senhor Paulo Roberto, por favor, apresentar-se na sala da comissão organizadora, urgente, por favor. Na lâmina apresentada, dentro do campo social, encontramos marcas que ficam. O que seriam essas marcas? Quando nós falamos da questão social, da imitação, dessa assimilação que se estabelece graças a certas afinidades, naturalmente lhes disse que nós deveremos avaliar quais serão as consequências disto. Pensar antes de fazer. Se eu vou usar tal coisa ou fazer outra coisa, depois que eu fizer, o que é que ficará? Então aí estão as marcas. É que usei uma outra expressão e não a expressão da transparência. Daí é importante saber que todos os nossos usos, todas as coisas que nós aplicarmos, incorporarmos à nossa vida por imitação social, essas coisas vão deixar sequelas, vão deixar ou valores, coisas boas ou coisas ruins que vão ficar. As marcas são essas. Raul, você disse que o mundo não deve interferir no centro espírita, e como com festas, músicas e outras coisas mais. Mas assim o espiritismo... Ai, a letra não consigo ver. Vou ver se consigo que os espíritos me inspirem. Não entendo. Mas assim o espiritismo não corre o risco de ficar desnaturalizado, não é? O mundo já está desnaturado. Não é o espiritismo que corre o risco. O centro espírita corre o risco de ficar mundanizado. É diferente. Precisaremos saber que quando eu digo não levar o mundo para o centro espírita, são as coisas desvalorosas. Claro que tudo aquilo que ocorra no mundo e que tenha valor para o espírito eterno, o espírita já assimilou. Então, quando ele chegar no centro, ele terá o valor da sua academia, da sua universidade, da sua arte, daquilo que ele aprendeu no mundo de positivo. Mas a proposta evangélica é viver no mundo sem se tornar mundano. E o centro espírita não deverá tornar-se mundano. O que a gente levar é que tem sentido para a nossa evolução geral. Aqui temos uma pergunta que a resposta está implícita. Raul, como entender pessoas atuantes no movimento espírita e que, em nome da franqueza ou autenticidade, passam a ser mal educadas e dizem que os que falam pausadamente são piegas? Naturalmente que há casos e há casos. Costumeiramente, as pessoas que se fazem piegas adotam um regime de falar mole, de falar pausado, por pieguice. Por isso eu falei que a primeira vez elas resistem, a segunda vez elas resistem, mas na quarta vez elas estão explodindo. É fácil conhecer-se esse tipo de pessoa. Mas há outros indivíduos que são de seu natural tranquilos, pausados, e nós os conhecemos. Sabemos que eles são assim. Até quando estão nervosos e irritados, eles são pausados. Né? E a pessoa nem acredita que eles estão com raiva, porque eles levam meia hora para dizer que estão com raiva, porque são pausados. Então, por favor, não misturemos as coisas.
Somos todos adultos e sabemos quando é que as pessoas são piegas e quando é que elas são autênticas. Basta que a gente tenha essa lucidez de observar e não misturar, fazer jogo de palavra para a gente fingir que não entendeu as coisas. Raul, e o problema do mau comportamento dos dirigentes espíritas, e como se fará essa substituição necessária? Todo centro espírita deverá ter uma diretoria, conforme falamos ontem, conforme ouvimos ontem na mesa redonda. Deve ter uma diretoria. O centro espírita não é dirigido pelo presidente. O presidente do centro é o presidente da diretoria do centro. Mas ele deve também satisfação à equipe. Ele trabalha de comum acordo com a equipe dos dirigentes. Então, se ele está faltando com seus deveres doutrinários, com seus deveres administrativos, e os demais membros da diretoria estão acompanhando e consentindo, eles são tão negativos ao centro como o presidente despistado. Então é importante que nós pensemos que essa diretoria, por sua vez, é eleita, na maioria dos centros espíritas, por uma assembleia ou por um conselho. E se essa assembleia ou esse conselho estão vendo o presidente, a diretoria despautando e também cada qual está quieto, todo esse pessoal tem envolvimento no erro. Então, não se pode querer resolver um problema dessa índole culpando o presidente. Quando nós falamos dirigente, temos uma escala de dirigentes que vimos ontem, desde da Assembleia Geral, ao Conselho, à diretoria, aos dirigentes de departamento, e se ninguém fala nada, é porque, a princípio, todos estão coniventes. É importante que se tenha esse cuidado de saber pôr os pingos nos is, porque é a doutrina que está em jogo. Não temos que querer agradar a pessoas, colocando em risco a grandeza e a nobreza da doutrina espírita. Temos recibido tantas perguntas que si cada uno de esos papeles viniese acompañado de $1, ya estábamos millonarios. ¿Cómo tú ves los casos de realización de bingos, rifas, etcétera, para la realización de la receta para el centro espírita en cualquier entidad espírita? Basta que as pessoas busquem saber se são providências doutrinárias, se são providências éticas, se são providências morais. Se as pessoas chegarem à conclusão que o Espiritismo chancela isto, façam. E o que você pode dizer do espírita que não paga rigorosamente os seus impostos? Este é um aspecto bastante delicado da vivência social espírita no centro. Porque nós todos, na vida social, participamos de clubes. As assinaturas estão sempre em dia, porque são coisas que nos interessam. É muito difícil imaginar que alguém participe de um trabalho de centro espírita que alimenta pobres, que dá roupa, que dá remédio, que assiste de diversas formas aos necessitados, ou que precisa do recurso para manter os estudos doutrinários, para intercambiar companheiros e tudo isso, e nós imaginamos que tenhamos o direito de não contribuir. Se vivemos numa comunidade, chegamos no centro espírita, encontramos as lâmpadas acesas, alguém está pagando a conta da energia elétrica. Encontramos o centro limpo, os banheiros arrumados, limpos, alguém está pagando o material da higiene, alguém está pagando um empregado para limpar, ou alguém está indo limpar. Nós encontramos a toalha do centro sempre arrumadinha sobre a mesa, alguém está lavando, alguém está passando, alguém a comprou. E se não passa por nossa mentalidade de adultos, perguntar-nos quem é que está arcando com isto e desejar participar, ainda não chegamos àquela autonomia a qual nos reportamos. É preciso que venha alguém à frente no centro e diga: gente, por favor, estamos precisando. Não é preciso.
Que ninguém nos diga isso. Porque na nossa casa a gente abre o armário e vê que está faltando arroz, está faltando a toalha, já estamos com os lençóis rotos e vamos tratar de comprar outros. No centro espírita, como é a casa de todo mundo, alguém precisa colaborar. E esse alguém somos todos nós. À medida que nós tenhamos essa consciência de viver em equipe, de trabalhar numa sociedade espírita, num núcleo espírita, essas coisinhas de mão fechada, de pandurismo, vão desaparecendo, porque nós damos às vezes às crianças para gastarem na escola diariamente, mais do que a gente doa ao centro mensalmente para que o centro faça as suas tarefas. Devemos ser complacentes com a vestimenta jovem no centro espírita, pois dizem que se não o fizermos, o jovem se afasta do centro. Mas se o fizermos, ele se afasta do mesmo jeito, porque é igual ao clube. Então ele vai para o clube, porque ele não tem que ir lá no centro ouvir uma pessoa chata falando. É importante que a vestimenta jovem não seja uma vestimenta ridícula. Quem é que diz que o jovem tem que andar nu? Quem é que diz que o jovem tem que andar rasgado, roto? O jovem que se respeita não anda assim. E o jovem que não se respeita, ele tem que ir para o centro espírita aprender a respeitar-se. Então o centro espírita vai abrir as portas para ele, mas não para assimilar o seu jeito, mas para dar-lhe um jeito novo de viver. Qual será o nosso procedimento diante de irmãos que não nos aceitam como tal por sermos espíritas? É um direito que eles têm. O nosso problema não é o que os outros pensam da gente, é o que a gente pensa dos outros. Se as pessoas não nos aceitem, a cabeça delas ainda não permite isto. Não é difícil aceitar ao verdadeiro espírita. Ao espírita víbora é fácil. Espírita víbora, na linguagem do Evangelho, é aquele que se adapta a qualquer contexto. Ele está na orgia, ele fala palavrão, ele está no bar, ele bebe com os outros, ele está na prostituição, ele é prostituto com os outros, ele está no centro, ele fala mole, manso como os outros. Então ele se adapta aos contextos. São as raças de víboras às quais Jesus se referiu. Mas se ele é um espírito autêntico, ele trata de viver o bem, para que as pessoas vejam no viver. Não tem que ficar tentando conquistar paixão, admiração, as pessoas têm que me respeitar. Se Jesus Cristo não logrou isto, como é que nós vamos querer? E foi ele que disse, o discípulo nunca será maior que seu mestre. Se tudo isto fizeram a mim, que sou o ramo verde, o que é que não farão ao lenho seco? Se nós esquecermos disso, minha gente, nós vamos julgar as grandes vítimas da humanidade. Mas não esqueçamos que Jesus antes viveu tudo isto para nos ensinar. E ele nos disse ainda, quando fizerem tudo isto a vós, rejubilai, porque assim também fizeram a mim, que sou vosso mestre. Estas duas perguntas, as unimos porque são interessantes. Quando nossas escolas se encontram em decadência tão grande, como esperar a construção do homem integral pela educação? E a outra é, por que ainda não temos maior quantidade de escolas, colégios espíritas distribuídas por todo o nosso país? Nós, mais espíritas, ficaríamos bem tranquilos entregando nossos filhos a essas escolas. E esse é o grande problema. É que os pais estão doidos para ter alguém que cuide do que é seu dever. E não pode. Nós queríamos uma escola que resolvesse os pepinos, os problemas que a gente não quer resolver. Vejamos, se nós formarmos uma mentalidade cristã, o mundo já será feliz. Se formarmos uma mentalidade cristã espírita, o mundo será feliz com consciência. E se nós formarmos professores com essa lucidez, as escolas, as academias, mesmo que não tenham o rótulo espírita, elas terão um conteúdo espírita. Porque a doutrina espírita nos informa, no Livro dos Espíritos, que os seus princípios são princípios universais. O espiritismo não tem coisas só suas. O espiritismo traz as leis da natureza no seu bojo. É a doutrina que tem a coragem de falar, não dos inventos do homem na área da fé, mas das coisas de Deus, das leis divinas. Então, a partir disto, nós admiramos muito aqueles confrades que conseguem manter uma escola espírita com
Como a doutrina espírita merece ser respeitada. Agora, um arremedo de escola espírita, só para ter o título, só para ter a fachada, e nós dizemos assim, nós temos tantas escolas espíritas, mas os professores estão na mesma guerra por salário, brigando com os patrões espíritas, a direção espírita brigando com os professores, que o professor não quer entrar na sala porque não ganha bem, e porque... então é melhor que a gente não tenha, porque nós vamos ter que entrar neste mundo dos negócios, no mundo das competições, vamos ter que pagar bem aos nossos profissionais, já que o Espiritismo prega o respeito ao trabalho alheio. Então, como é que a gente faz? É preciso fazer com que o ser humano melhore. E a escola católica será excelente escola. As escolas protestantes serão excelentes escolas. As escolas leigas do Estado serão excelentes escolas. Ninguém acredite que seja o rótulo espírita que faça a pessoa boa. É a visão de mundo espírita. É a vida espírita. E para isto, nós identificamos que muita gente que não frequenta centro espírita, que não vive com os livros espíritas debaixo do braço, que não tem discurso espírita, mas tem uma vivência netamente cristã. Então, estão construindo a vida onde quer que estejam trabalhando. De repente, nós começamos a criar também o partidarismo, a competição. A escola espírita será melhor que a escola católica protestante. Por que será melhor? Nós estamos construindo o homem do futuro. Não estamos construindo o espírita do futuro. Estamos construindo a humanidade melhor de amanhã. Essa visão holística que a gente fala tanto tem que ser expandida. Nós temos que formar a pessoa boa em qualquer latitude que ela esteja, e não somente na escola espírita, como se nós quiséssemos destacar uma pedagogia espírita só numa escola de título espírita. A pedagogia espírita pode ser exercida pelos pais espíritas que não a exercem, pelos amigos espíritas das crianças, dos jovens, de si mesmo, pela sociedade espírita, pelo centro espírita. Então a pedagogia espírita é uma forma de tratar os conhecimentos da vida, e não uma cátedra que a gente só pode ensinar no colégio de nome espírita. Vamos ter que pensar isto. Então repito-lhes que respeitamos muito as instituições já conformadas que têm um trabalho invejável, mas sabemos que vivemos numa atualidade em que isto ainda não pode ser uma realidade genérica, porque Cristo é um só. Se as diversas denominações cristãs não conseguiram manter em bom nível o nome de Jesus, é preciso que nós, os espíritas, aprendamos a fazê-lo, mas onde quer que nós estejamos, na escola espírita, no lar espírita, na sociedade espírita, no mundo. Porque ser espírita é carregar uma filosofia de vida que nos faz viver isto em todas as dimensões da nossa vida, na profissão que estivermos, não só na de professor. Como selecionar os médiuns para a desobsessão, até ponto ser tolerante com faltas e pouca vontade de estudo? Será do tema de ontem. Mas vamos lá. Essa seleção, o tema seleção, a palavra seleção, ela às vezes pesa um pouco, e nós não temos outra palavra para definir isto, mas é uma seleção. Será feito porque os dirigentes espíritas, eles conhecem os trabalhadores do centro. Eles têm que conhecer os trabalhadores do centro. E conhecendo-os, eles saberão quem é estudioso, quem é adepto dos estudos, quem é assíduo, quem é sério, quem leva uma vida séria, e aqueles que são brincalhões, que são frequentadores de ocasião. É que muitas vezes a gente quer fazer coisas engraçadas com o que não é da gente. Eu quero aparentar a amizade, quero ser amiguinho de fulano, de Beltrano, quando não posso fazer isto com a doutrina espírita. Dentro de casa, às vezes um filho quer assumir uma postura, o pai e a mãe, não, você não. Deixa que seu irmão vai fazer. Porque sabe que aquele filho não teria a persistência, a perseverança, a seriedade. Mas no centro espírita a gente fecha os olhos para isto e põe as pessoas onde elas querem ficar e não onde elas podem ficar. De modo que
aqueles dirigentes que estão acompanhando os trabalhadores, candidatos a essa ou aquela função no centro, saberão identificá-los, saberão quem são, o que eles gostam de fazer. E certamente, a partir daí, terão maior facilidade em selecionar, entre aspas, aqueles que vão ocupar ou que vão fazer parte da seção dessa ou daquela natureza. É importantíssimo nós verificarmos que não temos nenhuma necessidade. O Centro Espírita não tem nenhum compromisso de formar médiuns a granel. Temos que oferecer à sociedade tantos mil médiuns por ano. Não existe essa proposta no Espiritismo. Se um centro espírita tiver um médium, 2 médiums, mas que sejam sérios, que sejam doutrinários, que sejam verdadeiramente médiuns espíritas. Porque médium, por ser médium, vale a pena repetir, todos nós o somos. Temos um filho, Raul, que espiritualmente nós sentimos transviado ou coisa assim. E ele se volta para o esporte. O que temos que fazer? Induzi-lo ao Evangelho ou deixá-lo à prática do esporte? Obrigado. Minha gente, o nosso objetivo no mundo é viver para o bem. Às vezes nós temos uma fixação de que a pessoa só pode ser boa no espiritismo. Se ele for um excelente desportista, respeitador, vendo naquilo uma forma de extravasar suas energias, será um bom homem, um homem de bem. E a educação que lhe tenhamos dado em casa, a gente tem que confiar nela. A sementeira evangélica que haja sido feita nesse coração tem que ser respeitada. Depois de graúdo, de adolescente, de adulto, não adianta os pais arrancarem os cabelos. A melhor faixa da educação dos filhos, a melhor, não é a única, é a infância. Depois nós temos que ir negociando, trabalhando. Vamos ao culto, vamos orar, isso vai fazer bem para você. É importante dizer para a pessoa que aquilo vai ser bom para ela, para a sua vida. Depois você vai para o esporte, vamos arranjar um horáriozinho que a gente possa se reunir, orar, agradecer a Deus por você ter saúde para o esporte, você ter oportunidade para o esporte, você ter sua família que o mantém no esporte. Isso tudo a gente deve a algo, que é o Criador. Então vamos criar argumentos. Uma coisa seríssima nesses tempos nossos é que os pais não sabem mais falar com seus filhos, não sabem mais argumentar com seus filhos, não têm mais assunto com seus filhos, não sabem o que dizer a seus filhos. E aí, será que Deus errou colocando esses filhos nas mãos desses pais? Ou é a nossa negligência de querer tudo pronto que faz com que a gente já não saiba dialogar com os filhos? Curioso é que nós aprendemos no Espiritismo que os filhos nascem junto àqueles com os quais têm compromissos e que têm condições de ajudá-los. Santo Agostinho diz, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que a tarefa não é tão difícil como se pode pensar. A tarefa da educação dos filhos. Porque, diz ele, não exige o saber do mundo, exige que a pessoa tenha bom senso, tenha lucidez. Vamos conversar com os filhos, sentar com eles sem solenidade e conversar abertamente, na linguagem deles ou não. Mas vamos falar com eles. E aí, se eles não nos aceitarem, teremos cumprido o nosso dever. E se eles nos aceitarem, eles também serão muito felizes junto conosco.